Olá, bem-vindo à Esplanada Web TV. No programa de hoje nós recebemos o Dr. Jones Borges Leal. Ele é agente federal aposentado, trabalhou na Polícia Federal por mais de 20 anos, no grupo de elite inclusive, o COT, Comando de Operações Táticas, e hoje é presidente da FENAPEF, a conhecida Federação Nacional dos Agentes da Polícia Federal. Neste momento, a FENAPEF está numa situação delicada, num embate com os policiais, com os delegados federais também, porque a presidente Dilma acaba de editar uma medida provisória que dá maiores poderes aos delegados, enquanto uma outra medida provisória que beneficia a classe dos agentes ainda tramita a passos lentos no Congresso Nacional. É o assunto de hoje e também das ações da FENAPEF em nível nacional. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Leandro, por disponibilizar esse espaço para nós. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Dr. Jones, então vamos começar direto da MP, que já é uma polêmica desde essa última quarta-feira, a edição dela, que vale aí por 120 dias, vai ser a votação, vai à votação no Congresso Nacional provavelmente, e ela, entre outros assuntos, dá maiores poderes aos delegados, inclusive dando exclusividade aos delegados para futuros cargos de diretores gerais da Polícia Federal. Esse é o maior ponto polêmico nesse embate entre os agentes e os delegados ou não? Tem mais coisa? Na verdade, nós temos uma medida anterior a essa que foi fruto de um trabalho, de um trabalho de 3 anos junto ao Ministério do Planejamento, Ministério da Justiça e Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal, na qual nós fizemos um acordo para recebermos, nós estamos há 7 anos sem aumento salarial ou qualquer tipo de reposição, para que nos fosse concedido os 15,8% que foi concedido a toda a categoria do serviço público. Durante essa negociação, nós assinamos agora há pouco mais de 90 dias, ficou claro que nenhuma outra medida, nenhum outro projeto de lei seria apresentado antes do segundo turno das eleições. Só após o grupo de trabalho que foi formado após assinado o acordo, é que nós trabalharíamos num futuro, numa medida provisória ou mesmo num projeto de lei. E o governo, infelizmente, nos traiu, apresentando às vésperas do segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, uma medida provisória que não agrada à categoria dos agentes, escrivães e papiloscopistas. Por que essa decisão da presidente Dilma? O senhor acredita que foi uma medida eleitoreira, como está sendo julgada aí pela imprensa ou não? Olha, para agradar os delegados? No mínimo, Leandro, isso é estranho. Porque diante de tantos vazamentos e tanta coisa que vem acontecendo, isso passa para a gente uma questão que gera uma dúvida. Por que de uma medida, de uma pressão, de algo que foi rejeitado dentro da nossa própria medida provisória, da 650, a 657 estava dentro das 650 como emenda e foi rejeitada pelo Congresso. E dias após a rejeição, ela foi editada como medida provisória. Isso nos causa estranheza nesse momento. Eu não estou aqui querendo afirmar que o governo esteja querendo calar os delegados de alguma forma, não é isso. Mas que, no mínimo, estranho é. Há uma discussão de muitos anos para cá, dentro da corporação, entre os agentes papiloscopistas, escrivães e os delegados sobre a carreira. Vocês defendem uma carreira única, se eu não estou enganado. Como está essa discussão lá agora? Porque os delegados são contra essa carreira única, porque eles falam que é uma outra categoria, que os concursos são diferentes. Como está esse embate, essa discussão lá hoje? Na verdade, esse erro teve início desde a Constituição de 88. Porque no seu artigo 144, ela já coloca a Polícia Federal como carreira única. Da mesma forma que está a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, diferente das polícias civis, onde tem um delegado de carreira.
Já na Polícia Federal Ferroviária e Rodoviária, não, trata-se como carreira única, certo? E nós entendemos que para a sociedade a melhor forma seria essa, uma carreira única, onde o policial entraria numa base, teria experiência e pela sua meritocracia, estudo, competência, chegaria aos mais altos postos do órgão. Inclusive na condução do inquérito. Na condução do inquérito. Uma coisa que eu gostaria de falar também, o inquérito não existe no mundo, o inquérito só existe no Brasil. Na condição do delegado ali. Exatamente, mas desnecessário. Me mostre um país que tem inquérito. Não tem. Me mostre um país que tenha delegado. Não tem. Nós não estamos aqui querendo acabar com o cargo de delegado. Nós queremos sim que o policial obtenha experiências a partir do momento que ele entra na base, que ele vá para a rua, adquira a experiência necessária a poder dirigir aqueles que estão entrando. Hoje nós fazemos concurso para chefe. Um policial faz um concurso para delegado, entra no meio de uma carreira e vai chefiar um agente, um escrivão, um papiloscopista que está há 30 anos trabalhando. Que experiência tem esse servidor? Que experiência tem esse servidor para comandar um agente que passou 30 anos, que está 30 anos à frente no combate ao tráfico, ao contrabando, estando à frente nos diversos crimes? Eu imagino essa situação, realmente eu entendo o que você está falando. Isso, por exemplo, a gente traz esse cenário, por exemplo, uma grande corporação. De repente entra um chefe novo, bem formado, aliás, novo, mas que vai mandar num grupo de policiais, no caso da PF, que já está ali há muito tempo. Aí eu pergunto para o senhor, para o telespectador entender, como é essa relação dentro da PF, entre os agentes e delegados? Ela é razoável, é ruim ou é indiferente? Na verdade, me preocupa muito, principalmente esse momento, de nós até termos uma crise que fuja até do controle. Se hoje o cargo de gestor, ele assedia muito os demais cargos, gerando o adoecimento dos colegas. Mais de 30% dos colegas estão tomando medicamento tarja preta. 30% dos colegas, ou até mais, estão afastados em razão de problemas psicológicos, psiquiátricos. Então, a relação nossa e com os delegados não gera nem um bom dia. O senhor está falando até de assédio moral? Assédio moral. O senhor está falando nós temos hoje 7 mil agentes. O senhor está falando de mais de 2 mil agentes nessa situação? Sim, qualquer coisa, nós somos regidos por uma lei disciplinar do período da ditadura, que tem tipos abertos, como, por exemplo, trabalhar mal. Se eu estiver aqui trabalhando com o gestor e por acaso eu deixar esse papel cair ao chão, ele pode instaurar um procedimento administrativo por ter trabalhei mal, deixei o papel cair ao chão. Certo? Então é uma questão que também nós temos que modificar, que é justamente esse nosso, como se diz, a nossa estrutura arcaica do tempo da ditadura ainda. Certo? Dr. Jones, a PF nunca teve um agente como diretor-geral? Não, nunca teve. Então, já tivemos militares, generais, se eu não me engano. Policiais civis. Policiais civis. O diretor, o Romeu Tuma era policial civil. Delegado de Polícia Civil. E agora os delegados federais, né, que agora vão com essa MP, assim que se passar, vai ser sacramentado. Então, nós talvez não tenhamos nenhuma oportunidade aí, no caso da corporação, de ter um agente chegando a diretor. É isso que incomoda vocês, principalmente? Não dessa forma. Porque o senhor falou da carreira, né, da ascensão gradativa do profissional. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, sim. Mas não é essa a questão. O que nos preocupa é
o poder que está sendo tirado do presidente da República ou da presidência da República de escolher quem vai dirigir a Polícia Federal, certo? Vai ficar amarrado nas mãos dos delegados. Hoje nós estamos transformando o país, como alguns sindicalistas gostam de falar, numa república dos delegados. Daqui a pouco os delegados terão mais poder do que qualquer um dos poderes. O doutor José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, na explicação que ele deu para a imprensa nessa quarta-feira, ele disse que haveria necessidade dessa MP dos delegados porque já há uma MP tramitando com os benefícios concedidos, que serão concedidos aos agentes papiloscopistas, escrivães e peritos. O senhor concorda com isso? Eu discordo totalmente, mesmo porque essa MP ela simplesmente nos dá os 15,8, que é o aumento que foi dado para todo servidor público, só nós que ainda não recebemos. E, além dessa questão, ela nos dá o nível superior que nós já temos desde 96. Então, ela não reestrutura a nossa carreira. Agora, na questão dos delegados, ela reestrutura a carreira dos delegados. Então, não há reestruturação de carreira na MP? De jeito nenhum. Porque o ministro falou que havia. Ele está totalmente enganado. Eu acho melhor ele ler a nossa legislação. Nós já somos nível superior, nós não recebemos os 15,8 que foi dado a toda a categoria e não tem mais nada na MP. Doutor Jones, por que no início do programa eu perguntei se a MP da presidente Dilma seria eleitoreira ou não? Por quê? Há 1 ou 2 semanas antes, no primeiro turno, um grupo de agentes da Polícia Federal, não sei se soltou nota, mas saiu na imprensa que os agentes da Polícia Federal estavam apoiando a candidatura de Marina Silva, que era adversária dela no primeiro turno. E, de repente, agora, às vésperas do segundo turno, no meio da campanha, a presidente Dilma tira da cartola SMP para os delegados federais. Você acha que foi uma forra? Não acredito. Eu acho até que a questão é outra, mas eu prefiro deixar isso aí na interrogação, mesmo porque nós estivemos com a Marina, estivemos com o pastor Everaldo, estivemos com o Aécio Neves, solicitamos reunião com a presidente Dilma e não fomos atendidos. Então a questão nossa não é escolher um lado. A federação ela não partidariza, ela não escolhe um lado, porque nós vamos ter que conversar com todos os partidos, não só com o presidente ou com o futuro, que eu não consigo falar ainda, presidenta, né? Da forma que está sendo exigida. Mas ou com um ou com o outro nós teremos que conversar com os partidos, deputados, senadores na Câmara, no Senado. Então eu nunca vou permitir que enquanto presidente, que a federação escolha um lado, ou escolha o partido X, Y, Z, porque nós teremos que conversar com todos eles. Então nós não apoiamos a Marina, nós não apoiamos a Dilma, nós não apoiamos o Aécio. Nós gostaríamos de ouvir de todos eles o que eles pretendem para a segurança pública do nosso país. E os senhores foram ouvidos? Sim. E eles responderam? O candidato Aécio nos respondeu o que ele pretendia para a segurança pública. A candidata Marina também respondeu. Já a presidente Dilma não retornou com as nossas respostas aos nossos ofícios. Agora, o senhor me deixou curioso, vai deixar o telespectador curioso. Qual é essa interrogação aí que você não pode falar? Dá um caminho. Não é bem uma interrogação, é uma dúvida que toda pessoa que entende um pouco de política vai ter, né? Por que essa medida provisória agora? Por que ela saiu num momento entre o primeiro e o segundo turno, já que havia acordo para não sair nada antes de finalizar os grupos de trabalho? Por que acontece justamente no momento em que estão acontecendo várias investigações e vazamentos? Mas a PF não vaza nada. Não estou falando que está vazando. Não sei de onde está vazando. Certo? Mas por que acontece nesse momento? Me gera uma interrogação.
Foi uma honra recebê-lo aqui na Esplanada Web TV. E você, telespectador, obrigado pela audiência. Já estamos no nosso canal no YouTube, na TV UOL. Compartilhe nossos vídeos. Até o próximo programa.